Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos ver alguns aspectos sobre o EQU, exame qualitativo de urina ou exame de urina, né? Eu dividi duas partes para não ficar tão, tão grande o vídeo, tá? Então nós vamos fazer a primeira parte, que seria o exame que a gente faz, né? Olhando a urina, faz reações com a urina, mas não olha no microscópio, tá? Que seria a segunda parte, que é a parte da microscopia. Então, o exame qualitativo de urina, EQU, tá? Então, é um exame extremamente importante como triagem, tá? Não diagnóstico. Tá? Para diagnóstico é muito difícil. Agora, como triagem, ele é muito bom. Tá? E para ajudar também a fechar certos quadros graves, tá? De problemas renais principalmente, ele é extremamente útil, tá? Extremamente útil. Então, ele vai ajudar no diagnóstico, ele não vai dar o diagnóstico, mas vai ajudar no diagnóstico, tá? Então, é muito importante que seja bem coletado, a gente, né, nós vamos comentar isso em outro vídeo, tá? E que, então, se observe os tempos certos, né? Como se faz a urina e o laboratório fazer da melhor forma possível, tá? Então, assim, ó. Então, o que que a gente tem? Então, eu deixei aqui de um modelo, tá? De um laudo, tá? De um exame de urina. Então, a parte física, tá? Então, o aspecto da urina, pH, coisa a gente vai ver um por um, a parte química e depois a parte de microscopia, tá? Então aqui uns exemplos de cores de urina, tá? Que querem normalmente dizer alguma coisa, tá? Então isso aqui é bem importante, certo? Que se, o laboratório obviamente sempre põe. Aqui, ou vamos dizer assim, muitos laboratórios utilizam até hoje, que é as fitas, onde nós vamos introduzir essa fita aqui dentro da urina, tá? Ou seja, no frasco ou no próprio tubo onde ela vai ser coletada aqui. Normalmente hoje poucos laboratórios colhem aqui, já colhem direto no tubo que vai ser usado ou no equipamento ou na centrífuga, né? E essas fitas vão dar reações de cores e essas cores vão ser indicativo então de positividade ou negatividade e se for de positividade, que intensidade será essa positividade, tá? Então aqui um laudo e as cores da urina. Então assim, então aqui o laudo, exame físico, cor, aspecto, se tem depósito, enfim, tá? No exame então físico, nós temos o pH e a densidade. Então a urina da gente normalmente fisiologicamente ela é ácida, tá? Agora, conforme o pH, certo? Nós temos algumas condições que podem estar associadas a algumas patologias. Não que ele vai definir, não vai, tá? Então, assim, ó. Então, cálculos renais, infecções bacterianas, distúrbios metabólicos, tá? Então, veja, como ele é um exame de triagem, né? Quer dizer, ele pega tudo. Densidade, o quanto o meu rim consegue concentrar a urina, ou seja, o rim ficar com água ou o rim liberar água demais. Tá? Então, isso também a gente tem como ver no exame de urina, isso também é uma coisa bem importante. Tá? Depois, no exame químico, a gente tem a glicose, tá? Onde obviamente nós não podemos ter glicose na urina. Então, aonde tiver glicose na urina, então normalmente pode estar associada a diabetes ou outras patologias, tá? Veja aqui que eu não estou falando em diagnóstico, eu estou dizendo assim, o exame de triagem. Proteína, extremamente importante, tá? A proteinúria, então, glicose na urina, glicosúria. Proteína na urina, proteinúria, tá? Então, vê se o rim já pode estar com problema, porque o rim não pode deixar passar a proteína. Então, se passar a proteína, é porque o rim deixou. Então, nós temos que ver por que, que ele deixou, né? Então, só lembrando, a gente já fez até um outro vídeo falando sobre eclâmpsia, proteinúria, né? Nas gestantes, tá? E em doenças renais, também super importante. Corpos cetônicos, cetonúria, tá? Então, normalmente é o que? Também não tenho na urina. São produtos do metabolismo, tá? Das gorduras, mas em certos casos, tá? Diabetes descompensada, tá? Jejum prolongado, vômito, né? Paciente séptico, enfim, tem um monte de coisa aí. Eu posso ter corpos cetônicos, tá?
Sangue, hematúria. Então, não posso ter sangue na urina, não posso ter hemoglobina na urina, hemoglobinúria. Tá? Então, aqui nós estamos falando sangue e hemoglobina. A hemácia a gente vai ver no exame microscópico. Então, eu não posso ter hemoglobinúria. Tá? Então, não pode escapar a hemoglobina na urina. Então, se isso estiver acontecendo, ou porque o rim está recebendo uma carga muito grande de hemoglobina, então aí o problema não é renal propriamente dito, ou se o problema é um sangramento dentro do rim, tá? Então aí o problema é renal. Então, mas vejam, então eu não, pela hemoglobinúria eu não posso dizer, agora ela é um enorme indicativo que realmente tem um problema sério acontecendo. Bilirrubinúria, então a bilirrubina, tá? Então é um sinal de que nós temos algum problema hepático ou biliar, que está, então, o fígado e a vesícula biliar não estão trabalhando bem e está sobrando bilirrubina no sangue. Obviamente, o rim tem uma capacidade de filtração, se tiver a mais, essa bilirrubina vai passar na urina, tá? Então, é indicativo de problema hepático. Urobilinogênio, tá? Também, se eu tiver muita a cor da urina, ela basicamente é devido ao urobilinogênio. Agora, se eu tiver excesso de urobilina, normalmente é porque eu estou ou com problema hepático ou anemia hemolítica, ou seja, as minhas hemácias estão arrebentando, desculpando a expressão, na circulação. Essa hemoglobina está sendo metabolizada no fígado, mas está liberando grande quantidade de urobilinogênio. E esse urobilinogênio, o rim tem uma capacidade X, ele passou dessa capacidade, então ele deixa passar na urina. Nitrito, tá? Normalmente associado com infecção bacteriana. Tá? Cistite, pielonefrite, né? Cistite, então, baixa, pielonefrite alta, né? Então nós temos nitrito aparecendo, então isso aqui é um sinal bem importante de infecção do trato urinário. Leucócitos, piúria, tá? Então o leucócito ele é visto aonde? No exame microscópico juntamente com as hemácias, tá? Então é aqui que a gente vê, mas existe uma enzima chamada esterease leucocitária que a gente vê, né, naquela fitinha que eu mostrei para vocês, então ela pode ser indicativo, ela está no exame químico, mas indicativo da presença de leucócitos na urina, que aí a gente vai ver aonde? No exame microscópico, tá bom? Então, em linhas gerais, bem rapidamente, é só para dar uma ideia de como é que é feito o exame de urina, essa é, então, a primeira parte, tá bom? A segunda parte agora a gente vai ver as questões da microscopia, tá bom? Obrigado então e até a próxima.